essas experiências que eu tive no passado, eu tô nessa existência agora, eu não me recordo. Sim. Elas me ajudam a tomar decisões? Ajudam. Interfere. Interfere. Porque você, como espírito, você não tem consciência do que aconteceu exatamente. Mas em você existe a sensação e o sentimento daquilo que você ganhou. Então, às vezes, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Sim, sim. Né? Às vezes o espírito encarna numa família maravilhosa. Ele tem todas as condições, tem o amor, tem tudo. E ele vai crescendo, crescendo. Aí quando ele vai tornando-se adolescente, vai saindo da adolescência, o caráter dele começa a se manifestar. Da onde vem esse caráter? Né? Uhum. Daquilo que você é. As suas encarnações passadas, o que você é. E às vezes aquele caráter não bate com a família que o criou. Ah, o cara teve todas as condições, foi evangelizado, foi para a evangelização, ou foi para o catecismo, a família religiosa, o cara vira ladrão. Aí os pais falam assim, né? Eu não sei onde ele aprendeu isso. Eu não sei o que eu fiz de errado, né? Mas a gente tem que pensar que além da nossa responsabilidade em levar aqueles espíritos que vêm a nós, né, pelo caminho do bem, existe também o espírito, o caráter do espírito. Eles não são marionetes nas nossas mãos, né? Eu estava refletindo isso, sabe em que sentido? Tava todo mundo falando sobre uma série, né, que tem, de fatos reais de um canibal. Eu esqueci o nome da série. Ah, sei qual é. E aí mostra, logo no primeiro episódio, assim, mostra a criança pequenininha e o pai tentava ali alguma coisa. Não, ele não gosta de nada. A criança não gostava de nada, não se interessava por nada. E aí eles veem um animal morto e o pai começa a falar sobre o animal e a criança, mas o que é tal? Aí ele começa a abrir o animal morto, mostrar pro filho e tal. E aí a mãe fala, pô, mas deixa não faz isso, né? Aí o pai, mas ele nunca se interessou por nada, deixa agora que ele se interessou por algo. E eu pensei assim, muitas crianças passam na escola, principalmente filme americano mostra, né? Abrindo sapo e tal, para ensinar ali o ensino mesmo em si ali, né? Ciência em mas, si, né? Mas a nem biologia. por isso todos viram canibais. Exatamente. E aí eu pensei, o pai, ele não precisa se sentir culpado totalmente por o filho ter ido por esse caminho. Mas se tivesse tido, acho que a sensibilidade, ele poderia ter trabalhado, né? Então, ele poderia ter trabalhado. Isso não quer dizer que ele ia ter sucesso. Sim, sim. Mas a gente... vamos sair um pouquinho do tema do livre-arbítrio, né? A gente, às vezes, não para pensar em algumas coisas que as nossas crianças demonstram, né? Que não são boas, tendências que não são boas. E a gente fecha os olhos e fala, mas é um anjinho, né? Mas a gente esquece que é um espírito que está ali, né? E muitas vezes, quando você consegue acessar os sentimentos desse espírito, você consegue ajudá-lo a transformar aqueles sentimentos que não são bons. Porque ele veio com essa proposta de transformar. Ele se comprometeu em transformar. Quando ele acha um ambiente propício, que lhe traz sentimentos diferentes daqueles que ele tem dentro dele, né? Pelo seu livre-arbítrio, a sua liberdade, quando ele acha coisas positivas, se associam à proposta dele. Então, muitas vezes, esses sentimentos são transformados, né? É aquela história que os filhos dizem. Minha mãe sempre dizia para mim, eu falava, todo mundo vai, minha mãe dizia, você não é todo mundo, né? Essas coisas assim. Mas é por isso. Porque Frases de mãe. Frases de mãe, que percebe a responsabilidade que ela tem em transformar alguns sentimentos não muito bons em coisas positivas, né? E aí vem o caso que você falou. Talvez, se o pai não tivesse, né, dado essa oportunidade, e isso tivesse ficado guardado dentro dele e ele não tivesse desenvolvido. Mas como ele sentiu essa possibilidade, ele se encantou. Porque era aquilo que vinha dentro dele, era a vontade, né, que ele tinha
E aí ele foi pelo livre-arbítrio dele. Não quer dizer que o pai seja responsável, Sim, não. sim. Mas nada a gente pode fechar a questão, como um né? educador ali, ele poderia ter... Exatamente, mas precisa ver se ele tinha essa condição também, né? A gente sempre fala, meu pai me batia, foi ruim. Mas pensa no pai do pai, o que fez com ele, Que talvez né? seria ele mesmo em outra encarnação, né? Exatamente, entendeu? Então, nunca a gente pode fechar a questão sobre nada, porque não existe um fechamento de questão, nem Deus fecha a questão conosco, né? Sim, É isso. Perfeito. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.